Boa tarde, igreja. Só para vos informar que eu tenho 30 páginas. Primeira vez com uma pregação que eu tenho 30 páginas, mas não é tudo para um dia. Não se preocupem. Vamos só fazer 20. Estou a brincar. Ora bem, vocês passam as contas. 7 páginas normalmente são 45 minutos. Portanto, 20 páginas, vai por aí. À meia-noite ainda é hoje. Mas antes de começarmos com a palavra, nós temos os nossos bebés, as nossas crianças doentes. E acho que nós devíamos orar por elas. Yasmin veio do hospital, está com um problema que eu agora não sei dizer o nome, que eles detectaram. Se continuar com as febres altas vai ter que voltar. A Leonor também não está muito bem. O Gil acho que também estava assim um bocadinho ranhosito. Vamos levantar, vamos orar pelas nossas crianças. Eu não sei se há mais meninos que estejam... A Inês também não está muito bem. Deve ter sido a Frozen. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar pelas nossas crianças. Eu vou pedir ao Luke para orar. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos. that we can come to your throne this evening. Podemos ir ao teu trono esta tarde. You tell us in Hebrews that you understand our situation E como dizem em Hebreus, tu entendes a nossa situação and that you understand what it's like to be human. e que tu entendes o que é ser humano. And part of being human is being sick. E parte de ser humano é ficar doente. It's not what you wanted. Não é o que tu desejavas, It's not what you desired, não é o que tu desejas, but it happened. People get sick. mas acontece, pessoas ficam doentes. And so, Lord, we come to your throne asking for healing. Por isso, Senhor, nós vemos perante o teu trono pedir cura. Lord, we read in the Bible that people come to you Nós, Senhor, lemos na palavra que pessoas vêm ter contigo and you would have compassion on them e que tu tens compaixão por elas and you would stretch out your hand and heal them. e que tu estendes a tua mão e as curas. God, would you do that this evening for those of us that are sick? Senhor, que possas fazer isto esta tarde, Senhor, para esses que estão doentes, For those of us that are suffering in our bodies. para aqueles que estão a sofrer nos seus corpos. Lord, for those of us that have muscle tension in the back of our neck and shoulders. Senhor, para aqueles que têm dores musculares nas costas e nos ombros. For those of us that have pain in our feet, Para aqueles que têm dores nos pés, pain in our hands. dores nas mãos. Lord, would you heal our bodies because you are good. Senhor, tu podes curar os nossos corpos. Tu és bom. And Lord, we remind you of what it says in Scripture, Senhor, nós relembramos o que está escrito na Escritura. that by your stripes, by your crucifixion, by your suffering, we are healed. Que pelas tuas pisaduras, pelas tuas marcas, Senhor Deus, pelo teu sofrimento na cruz, nós somos curados. And so, Lord, we come to you in faith for healing, Senhor, por isso nós vimos perante ti em fé por cura, hopeful that you will heal, esperando que tu possas curar. but Lord, knowing that you are good regardless of what happens to our bodies. Senhor, sabendo que tu és bom, independentemente do que possa acontecer. Lord, you are good. Senhor, tu és bom. When we suffer, you are good. Quando nós sofremos, tu és bom. When we are sick, you are good. Quando estamos doentes, tu és bom. When you heal us, we are good. You are good. Quando tu nos curas, tu és bom. God, you're good no matter what's happening in our life. Senhor, tu és bom, independentemente do que aconteça nas nossas vidas. But Lord, we also come to you suffering, hoping and praying for healing. Senhor, nós também vimos então perante ti, Senhor, sofrendo e em dor, pedindo cura. Lord, would you just show up in our lives today and in the broken spots that we have? Senhor, que possas aparecer nas nossas vidas, Senhor Deus, nos lugares que estão doentes, Senhor Deus, Senhor, nos nossos corpos, Senhor Deus, e que possas curar hoje. And would your light shine in those dark places? E que a tua vida possa ser iluminada, ou seja, refletir nesses lugares escuros da nossa vida. Because, Lord, you are good. Porque, Senhor, tu és bom. Lord, we ask these things in your Son's name. Senhor, nós pedimos estas coisas em nome do teu Filho. And all God's people said,
E todo o povo de Deus diz: Amen. Amém. Amen. Obrigado. Então, igreja, quem é que se lembra do tema da mensagem da semana passada? Vamos pôr aqui conhecimentos à prova. Sim, fundações, mais. Mais ninguém se lembra? Que era construir sobre a rocha. Nem a Gi se lembra. Certo? Estão recordados da mensagem? O ponto 4 da mensagem, se não sabiam o título, ponto 4 muito menos. Estou a ser malzinho Paulinho agora. Só apertar contigo, pá. O ponto 4 dizia que tudo começava no nosso coração. Nós, quando estamos a edificar a nossa vida espiritual, a crescer em Cristo, começa no nosso coração. Fundado nesta rocha que é Jesus. E então, o que é que o Lino explicou? Que o pecado já não era só simplesmente o ato, quando Jesus deu o exemplo do adultério, mas era quando nós o desejávamos já no nosso coração, aí começava o pecado. Certo? Foi isto? Não estou a faltar à verdade? Foi isto, igreja? Foi isto? Estão todos a dormir. Isto foi... Não há mais almoços nem comida antes da pregação. Deixem-me só abrir agora. E então o que é que nós vamos falar hoje? Orgulho, humildade e o Evangelho. E tenho 30 páginas disto. Vai buscar umas bolachinhas a Gi. E então, porquê é que vamos começar a falar disto? Quem é que tem orgulho? Posso ver mãos? A Sheina não tem. Who has pride? You didn't count. So, é algo que todos nós temos, certo? Toda a gente consegue reconhecer isto. Não é só os pastores que têm orgulho. Todo o ser humano, nascido da carne, tem este orgulho. E o que é que Deus diz sobre o orgulho? Nós vamos passar sobre muitas passagens bíblicas para que vocês consigam perceber. Nós não vamos aprofundar cada história, mas vamos passar em vários versículos para que vocês percebam o que é que Deus pensa do orgulho e de que forma Ele espera que nós lidemos com Ele. E da mesma forma, a humildade. O orgulho é a raiz de todo o mal. A maioria das pessoas não se considera assim muito orgulhosa. Ou até muito vulnerável ao orgulho. No entanto, esta é um dos principais pecados que está descritos na Bíblia. E se calhar um dos mais graves. E que afeta muito a Igreja de Cristo. Quando o Lino falou, que eu gosto muito daquela passagem de Jeremias 17, 9, que enganoso é o coração do homem acima de todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Porquê é que eu considero essa passagem muito valiosa para a vida de um cristão? Porque põe-nos num ponto de submissão a Cristo e de compreensão da nossa natureza carnal, que nós temos que ter a certeza todos os dias, sendo crente há pouco tempo, sendo crente há muitos anos, que necessitamos deste Deus, deste Jesus, para compreender o nosso próprio coração. Muitos de nós podemos dizer assim, mas eu conheço-me por dentro. Já estão a ouvir melhor? Está melhorzinho? Pronto, agora fiquei com um vozeirão. E então, nós pensamos que nos conhecemos a nós próprios. Mas também, na nossa vida, quem é que já não cometeu algumas estupidezes que disse assim, onde é que... Nós normalmente dizemos, onde é que eu tinha a cabeça? Mas onde é que nós temos o nosso coração? Certo? E então, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Há um que o conhece de forma plena. Há um que não só o conhece, mas que também é
capaz de o transformar e retirar toda a parte empedernida dele e nos dar um coração de carne, segundo dele. Quem é esse? Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Em 1 de João 2,15, João alerta-nos no seguinte: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo possa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Quando diz aqui amar o mundo, não é amar o nosso próximo para que ele encontre a salvação. Fique claro. É amar a natureza do mundo, as coisas que o mundo oferece. E nós podemos dizer assim, então tu não vais comer, tu não vais fazer a tua vida como normalmente fazes. É diferente. O amarmos quer dizer que o nosso coração desespera e anseia desesperadamente por aquilo que nós encontramos no mundo. É isso que Deus espera de nós? É isso o coração que Ele nos entregou quando nós somos salvos em Cristo, que é o fruto dessa salvação? Não é o desejo pelas coisas do mundo, mas é o desejo por aquilo que é eterno. O orgulho é o primeiro e mais grave pecado. O orgulho é o nosso maior problema. Não o diabo. E não é a nossa baixa autoestima. Não é a falta de educação que nós possamos ter. Ou alguma injustiça que possamos ter passado. O maior problema que nós temos é orgulho. Por que é que eu digo isto? Se o orgulho foi capaz de deitar um anjo por terra, quanto mais sujeitos nós também estamos à mesma coisa que Satanás ficou sujeito e que se sujeitou. É verdade isto, amigos? Portanto, a nossa postura tem que ser de alerta constante para que o nosso coração não se torne orgulhoso. Como é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos ser orgulhosos? Vamos já ler daqui a bocadinho 50 pontos que demonstram... literalmente, são 50 pontos. Já estava a pensar que era a brincar. Não sei se vai ser hoje, mas pronto. Mas tem a ver com um inquérito que foi feito a igrejas ocidentais sobre o que é que os líderes das igrejas, qual era o problema relacionado com o orgulho que eles mais identificavam. Ou seja, tem 50 pontos diferentes, ou alguns meio semelhantes, mas que eu já vos vou ler. Como é que nós podemos ser orgulhosos? Imaginem este cenário. Nós somos crentes, aceitamos Jesus, queremos ser bons samaritanos e numa passagem víamos um homem num caminho de ferro a roubar os parafusos da linha para vender, para fazer dinheiro. E nós movíamos de íntima compaixão por aquele homem e dizíamos, ou pensávamos, coitado daquele senhor, não tem educação nenhuma e ele está a roubar porque não teve a oportunidade para estudar. E nós pegamos uma boa quantia de dinheiro, enviamos aquele homem para Harvard. O que é que vocês acham que vai acontecer? Harvard é uma faculdade conhecida. Pronto, aqui para a Universidade do Porto, pronto, para a Faculdade de Engenharia, aqui, não é? Para a Economia, ou pode ser para a Economia, pronto. Nós estamos a fazer uma boa obra àquele homem, certo? Estamos? Concordam? Pagar os estudos a uma pessoa que estava ali a roubar parafusos? E fizemos isto. E o nosso coração fica feliz porque ajudamos alguém a tirar um curso. Ora, esse homem formou-se e arranjou forma de trabalhar na mesma empresa dos caminhos de ferro, que já é na Refer. O que é que aconteceu? Ele, em vez de roubar os parafusos da linha, começou a roubar as linhas todas e levar a empresa à falência. Fechou os
Amigos, o que é que está aqui? Nós enganamos-nos a dizer que estamos a fazer uma boa obra a alguém e pagamos os estudos a este homem e ele agora vai ser algo incrível. Mas lembrem-se quando Pedro disse àquele paralítico à entrada do templo, disse que eu prata nem ouro tenho, mas o que eu tenho, isso te dou. Aquele homem não precisava de prata, de ouro, não precisava de educação, precisava de quê? Cristo. Mas a atitude que mostramos, desta compaixão que nós temos, e eu não estou a dizer que é uma coisa mal, que nós não devemos ter compaixão, mas devemos dar o tesouro maior que o nosso coração tem, que é Cristo, e não é aquilo que a nossa capacidade humana, seja financeira, tem para prover àquele homem. Deus odeia o orgulho. Vou repetir. Deus odeia o orgulho. Vocês dizem assim, Deus odiar uma coisa tão feia? Deus odeia o orgulho. Temos que aprender a odiar aquilo que Deus odeia e a amar aquilo que Ele ama. Buscar aquilo que Ele busca e deixar para trás aquilo que é abominável à sua presença. Ele odeia o orgulho. Quanto será que Deus reprova este orgulho? Qual é a dimensão disto? Vamos começar a ler. Eu vou começar aqui a metralhar uma data de versículos. Vocês apontem e ouçam. Eu fui tirar a Bíblia. Provérbios 8:13 diz o seguinte. 8:13. Sim. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Provérbios 11:2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 16:5. O Senhor detesta os orgulhosos do coração. Sem dúvida serão punidos. Provérbios 16:18. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. O que é que nós podemos concluir? Deus compraz-se em orgulho? Ele fica satisfeito em orgulho? Deixem-me dizer-vos uma coisa, amigos. Deus não quer ferir o nosso orgulho. Hoje aqui, Ele não quer ferir o orgulho, seja de quem for. Ele quer matar o orgulho. Ele quer tirar isto da nossa vida de forma completa. E é um processo, como eu já vos disse, que não é de uma vez, mas é algo que nós buscamos continuamente na nossa caminhada de santidade com o nosso Deus. Ele não quer ferir. Ele quer matar e erradicar completamente. Porquê? Porque este orgulho é um orgulho que se faz cair anjos. Pode fazer cair a criação de Deus também. Amém? O orgulho é algo sério. É algo grave. É algo que nós não podemos tomar com leveza. Não devemos ser ingênuos nem ignorantes sobre o que as Escrituras dizem sobre o orgulho. Ninguém pode dizer que não tem orgulho, se até os anjos caíram com este cancro. Nós também podemos ser cegos por ele. Deus opõe-se aos orgulhosos. É o que dizem Provérbios. Deus opõe-se aos orgulhosos. Quem teme a Deus? Quem conhece o Fears God? Quem conhece este Deus maravilhoso que nós temos? Ele é um Deus bom. Mas alguém quer ter Deus oposto a nós? Ou contra nós? O lindo disse, não, só se for doido. Nós não queremos Deus como nosso oponente. Em Tiago 4:6 diz o seguinte: mas Ele dá-nos mais graça. É por isso que as Escrituras dizem: Deus opõe-se aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Em 1 Pedro 5:5
diz o seguinte: da mesma forma, jovens aí, ó, aquele grupinho ali, sujeitem-se aos mais velhos, sejam humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Lucas 14:11 diz o seguinte: para todos os que se exaltam serão humilhados, e aquele que se humilhar será exaltado. A nossa caminhada com Cristo, quanto mais nos exaltarmos, mais depressa nós vamos enfrentar dificuldades. E isto é completamente o oposto, ou é completamente aquilo que o mundo quer que nós façamos. Que lutemos por posição, que lutemos por estatuto, que lutemos por coisas, que passemos uma imagem, mesmo que fictícia, que somos top, somos os melhores. E então criamos esta posição, e estamos ali numa posição de destaque, porque eu tenho isto, eu consegui alcançar aquilo. É isto que Deus pede? Há crentes que têm isto? Porquê? Porque Deus o permite. Porque aquele que se humilhar, Deus a seu tempo o exaltará. Pode não acontecer igual para todos. Eu não estou aqui a pregar o evangelho da prosperidade, atenção. Mas se Deus concede, é porque Ele achou que deveria ser assim. Nós devemos não procurar este destaque mundano, mas humilhar-nos todos os dias, aos pés do nosso Senhor. A humildade é fundamental para receber a graça de Deus. Qual foi a maior graça que nós recebemos? A salvação de Deus, através do amor, da entrega do seu Filho. Em Provérbios 11:12 diz: quando o orgulho vem, então vem a desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Provérbios 15:33 diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria a um homem, e a humildade vem antes da honra. Antes da sua queda, o coração do homem está orgulhoso, mas a humildade vem antes da honra. Em Provérbios 29:23 diz: o orgulho de um homem o traz abaixo, mas um homem de espírito humilde ganha honra. Isaías 57:15: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas também habito com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Esta passagem é absolutamente fantástica. Deus diz, o alto sublime Deus, o Senhor dos Exércitos, diz que está lá no trono dele e que desce cá ao coração do humilde e contrito para estar com ele, para o levantar, para o encorajar. Em 1 Pedro 5:6 diz: humilhem-se, portanto, sob a poderosa mão de Deus, aquele que pode levantá-los e honrá-los no devido tempo. Deus resiste aos orgulhosos para lhes mostrar o quê? Deus faz birra? Porquê é que Deus se opõe aos orgulhosos? Porquê é que Deus, nestas passagens todas, nós vemos o quê? O orgulhoso, o que é que acontece? Cai. O orgulhoso, o que é que acontece? É destruído. Aquilo que se honra, o que é que acontece? Tropeça. Porquê? Pela graça? Mais. Deus não é um Deus de birra, certo? É um Deus de amor. É um Deus que quer alcançar o coração da humanidade. Que espera que nós façamos aquilo para que fomos criados, que é adorá-lo. Nós precisamos, e Deus faz isto, para que nós dependamos a 100% dele.
da sua provisão. Sejamos completamente submissos à vontade dele. É a única forma que Deus pede para ser adorado, para ser seguido. É entregarmos o nosso coração completamente a Ele. Quando nós somos invadidos por orgulho, o que é que acontece? O orgulho traz um desejo de domínio, um desejo de controle, um desejo de exaltação própria. Uma data de desejos que nós já vamos ler daqui a bocadinho. Isto é completamente contrário à natureza de Deus. Amém? Em 2 Coríntios 12:7 diz: quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Simeías esta palavra do Senhor: visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento, e a minha ira não será derramada sobre Jerusalém. Deus compadece quando nós nos prostramos e entregamos completamente a Ele. Temos de mudar a fonte e o foco das nossas vidas. A fonte não é os nossos desejos carnais, nem o nosso foco é o próximo carro que eu posso comprar, mas é Cristo Jesus, aquele que nos salvou. Quer sejamos fracos ou não, a única solução que temos, a única saída que nós temos é estar junto do Pai, aos pés dele, rendidos completamente. Esta é a forma de nós vivemos a vida cristã. Esta é a forma de nós caminhamos a corrida e a carreira a que nos propusemos quando aceitamos Jesus. Amém? Até aqui. Está tudo compreendido? O orgulho é uma coisa boa? O orgulho é algo que nós devemos guardar no nosso coração? O que é que Deus quer fazer com o nosso orgulho? Destruir completamente, matar, espezinhar, desfazer em pó, desaparecer completamente. Como é que nós o fazemos? Como é que é possível o ser humano perder todo este orgulho? Como é possível? Aos pés da cruz, em submissão e humildade. Quando nós falamos humildade, normalmente as pessoas tendem a desfazer-se em denegrir a sua própria imagem, aquilo que fazem. Humildade não é isto. Então, o que é que a humildade não é? A humildade não é negar os dons que Deus te deu. É importante sabermos que somos dotados de dons que Deus nos entregou. Desde que percebamos uma coisa, para que não saiamos exaltados disto. Aquilo que nós temos dado por Deus tem um objetivo: é ajudar e servir o próximo. Tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. Quando na Bíblia diz em Atos que eles tinham tudo em comum, em Atos 2, o que é tudo em comum para vocês? O que é tudo em comum? Conseguimos nós viver em fraternidade e temos tudo em comum? Depende. Vai depender de cristão para cristão. Mas posso-vos dizer, sobretudo, quando chega à carteira, deixa de haver a comunhão. É verdade. É verdade. A humildade não é derrubar-te. É estar sóbrio na avaliação e no caminhar, no reconhecimento da graça de Deus. A humildade não é ter falta de direção, nem desejo por mais de Deus. Não é errado querer ser usado de todo e querer fazer avançar o reino de Deus. Disso não é errado. E por tu desejares isto, não quer dizer que não sejas humilde. Deus quer usar cada um de nós para fazer grandes coisas para Ele. E Ele não é glorificado se nós tivermos uma mente derrotista e derrotada. A humildade não é negar o trabalho de Deus
nas nossas vidas, nos nossos corações e o trabalho dele nesta igreja ou em qualquer outra. A humildade não busca a mediocridade. Ou seja, nós não temos que fazer qualquer coisa porque somos humildes, então fazemos qualquer coisa. Isso não é humildade. Devemos perseguir a excelência, mas não com a motivação de chamar a atenção para nós mesmos ou para impressionar as pessoas. Eu vou fazer determinada coisa porque quero que o Luke diga: o Cláudio é um homem de Deus, é uma pessoa fantástica, olha o que é que ele fez por aquele. Nós, quando temos que fazer alguma coisa, devemos fazê-lo em secreto. Ninguém precisa de saber. Se tu tiveres que abençoar alguém, tu não precisas pegar no estandarte e dizer: eu fiz isto. Deus sabe. E é Ele quem recompensa. A humildade não é negar ou afastar-se da verdade. Nós somos chamados a ser justos e humildes. E somos responsáveis por dizer a verdade, em amor, sem sermos hipocritamente críticos. O orgulho é enganador. O diabo não vem até nós com uma bandeira e diz-nos: eu vou-te entregar esta parte do orgulho para tu regares e fazê-lo florescer na tua vida. Ele não vai fazer isso. O diabo é dissimulado, é traiçoeiro. Ele é um leão que anda ao nosso redor, bramando, buscando a quem possa tragar. Este é quem ele é. Ele é um destruidor, mentiroso, mas tem uma data de características fantásticas. Nós podíamos estar aqui a dar porrada em Satanás, mas ele é subtil, traiçoeiro. Ele faz a laçada e, se nós não estivermos atentos, caímos nela e somos laçados neste engano que é o orgulho. O mesmo engano que ele tem, o pai da mentira. Precisamos de ajuda para ver os frutos do orgulho nas nossas vidas. Há bocado todos nós dizíamos, todos temos orgulho. Até uma criança pequenininha, a minha Leonor, tem quase 4 anos e já tem atitudes que demonstram orgulho. Chateia-se com a mãe, vem para a beira do pai. Chateia-se com o pai, vai fazer queixa à mãe. E depois nós vamos lá: mas Ana, que eu ajudo. Não quero. Não quero. Começa, pequenino. É algo que é intrínseco à nossa natureza carnal. Mas, apesar de nós termos um corpo carnal, o que é que Jesus fez? Qual é a diferença do velho homem para o novo homem? Nós somos nascidos do Espírito. E aquele que é nascido do Espírito, diz em João, é o quê? É Espírito. Nós precisamos de ajuda para ver os frutos do orgulho nas nossas vidas. Qual é a verdadeira questão por detrás do nosso comportamento? Por detrás dos nossos pensamentos? Examinamos nós o nosso coração e os motivos do nosso orgulho? Quem faz isto regularmente? Eu posso vos dizer, eu não faço. Mas temos que começar a fazer. Todos os dias, qual é o motivo do orgulho? Sendo este pecado tão sério, tão grave, tão enganoso, quantas vezes nós perguntamos a Deus: mostra em mim o que há mal no meu coração. Sonda o meu coração e mostra-me o que há mal. O que realmente precisamos de mudar para além do nosso comportamento exterior. Amigos, nós podemos pôr a cara mais bonita, as atitudes e as palavras mais lindas, bíblicas, e o nosso coração por dentro estar cheio de buracos, com aquelas minhoquinhas da mosca a comer. Nós devemos cuidar deste coração. O coração que Deus nos deu, um coração de carne. E não deixarmos enganar por
por estas ciladas e por este orgulho que destrói como estas minhoquinhas. Vai abrindo buraquinhos, 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 e depois, quando damos conta, é muito difícil voltar para trás. Em Provérbios 16, 2 diz o seguinte: todos os caminhos de um homem parecem-lhe inocentes, mas os motivos são pesados pelo Senhor. Em Provérbios 21, 2 diz o seguinte: todos os caminhos de um homem parecem-lhe certos, mas o Senhor pesa o coração. O que é que eu quero dizer com estas duas palavras? Podemos nós julgar-nos a nós mesmos? É possível? O que é que diz em 1 Coríntios 11? Se o homem tivesse que se julgar a si mesmo, não seria julgado. Isto vem por quê? O nosso orgulho cega-nos para a realidade do nosso coração, para a realidade da maldade que existe dentro de nós. Ou seja, se nós tivermos que ser julgados por nós próprios, nós vamos arranjar sempre alguma desculpa, mesmo com todos os factos que tínhamos à nossa frente, nós vamos tentar fugir àquilo que estamos a ler, àquilo que estamos a ser confrontados. Porque nós próprios, para nos julgarmos, não somos capazes. Qual é a saída para isto? A humildade é a porta verdadeira para a liberdade. Porquê? É com este coração humilde, que é dado pelo nosso Deus, que nós um dia decidimos seguir a Cristo e recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. É de forma humilde que nós recebemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós tivemos agora 3 dias com a Igreja à Fonte numa conferência de pastores, e o tema era o Evangelho robusto. E ao falar sobre esta pregação que já estava preparada, estava a falar com o Ranjit, é um pastor da Índia, e questionei, olha, como é que se passa lá? Nós vamos tentar sempre ter algum feedback e aprender alguma coisa. E fui-lhe perguntando então como é que acontece na tua igreja, quando não há problemas de orgulho, e como é que tu resolves? Porque isto é sempre uma dor de cabeça para resolver. E ele disse: prego o Evangelho. Aquilo mexeu tanto com o meu coração. Ele diz: prego o Evangelho. Aquele leite que muitos de nós dissemos, isto é leite, já não é para mim, eu já passei para a carne e só quero é bifes. É essencial, continuamente nas nossas vidas. Essencial. Ouvirmos e pregar, e ouvirmos o Evangelho pregado vez após vez, após vez, após vez. Porquê? Porque o orgulho não sai dos nossos corações de uma só vez. Quando nós, humildemente, recebemos a graça de Deus, o Evangelho dele. Precisamos de ouvir isto vezes sem conta, para que Deus vá mostrando o nosso erro e vá limpando passo a passo. Eu posso dizer, ele deu uma ilustração bonita que ele disse: se Deus me dissesse, quando eu o aceitei, todos os meus erros numa lista, eu suicidava-me a seguir. Ele estava a brincar. Mas é para nós percebermos, se Deus nos mostrasse toda a nossa maldade, tudo aquilo que há de errado em nós, de uma só vez, de uma só assentada, eu acho que realmente nós não íamos conseguir lidar com tamanha rolo de papel higiênico escrito de um lado e do outro. É. Se for daqueles rolos de 4 faces, escrito nas faces todas. Ou seja, a humildade é a porta para a liberdade. Porque através da humildade nós recebemos o Evangelho de Cristo. E como é que nós lidamos com as coisas no nosso dia-a-dia, na nossa vida? Como é que nós lidamos com os sintomas, com o problema e com a raiz do problema? Deixem-me só ver. É seguir os 50 frutos. Porquê é que eu estou a falar disto? Desculpem lá, é só para ver se vinha a seguir. Nós,
quando começamos na nossa caminhada, nós vamos transparecer. É inevitável, todos nós, sintomas deste orgulho. Vamos ter, alguns de nós, para além dos sintomas, o problema bem ativo. E depois, quando descobrimos o sintoma, temos o problema identificado, como é que nós tratamos a raiz deste problema? Como é que nós arrancamos esta erva daninha? Percebam uma coisa. O que é que na Bíblia o nosso coração é comparado? Muitas vezes. A um campo onde é semeado. Se nós deixarmos neste coração ser semeado coisas boas e vamos cuidando deste jardim e arrancando as ervinhas todas, vai dar um jardim bonito. Vai dar uma terra fértil. Fazemos a despedrega do nosso coração, tiramos a porcaria toda para fora e temos um solo bom para Deus semear nas nossas vidas. Ao não tratarmos o orgulho, ao não cuidarmos deste pecado terrível, o que é que acontece a esse jardim, a esse terreno? Vocês sabem o que é que são silvas? São pior que silvas. Abafa, mata, e pica, e dói. Enquanto mais nós deixamos crescer ou arrancar, mais dor, mais sangue vai fazer. Se temos um problema identificado, temos o sintoma, temos o problema, ora, pede ajuda. Estamos aqui 3 pastores que queremos ajudar todos vocês. Não a deitar abaixo, não a derrubar, mas a estar ao vosso lado e a elevar-vos. Uma das coisas que nós temos ouvido é: nós temos medo de falar. Desculpem, isto não é correção, igreja. Mas digo-vos uma coisa. O que é o medo? É algo que vem de Deus? Então, se não vem de Deus, vem de quem? Então, a próxima vez que nós ouvimos falar eu tenho medo, nós vamos dizer: o medo não é de Deus, é algo de Satanás. Então, se tu não falas, é porque estás a dar espaço ao inimigo. Nós não podemos ter medo de falar uns com os outros, seja com o pastor, seja com o nosso irmão do lado. Estamos todos no mesmo barco, todos na mesma carreira, com um objetivo que é Cristo. Somos perfeitos? Não. Existe uma palavra chamada perdão, amor, não medo. Medo, a próxima vez que qualquer um de vocês disser eu tenho medo, é quando têm que vir a correr mais depressa para pedir ajuda e auxílio. O medo não vem de Deus. Em João 8, 31 a 36, voltar aos sintomas, ao problema e à raiz do problema, diz o seguinte: aos judeus que acreditavam nele, Jesus disse: se mantiverem os meus ensinamentos, são realmente meus discípulos. E então saberá a verdade, e a verdade irá libertá-lo. E responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer que vamos ser libertados? E Jesus respondeu: eu digo-vos a verdade. Todos os que pecam são escravos do pecado. Um escravo não tem lugar permanente na família, mas um filho pertence-lhe para sempre. Então, se o filho te libertar, serás livre de facto. Eu não tenho palavras para esta passagem. Este espírito de adoção que Deus teve para com cada um de nós, em que fomos resgatados de uma escuridão e de um pecado permanente, agarrados a Satanás, escravos dele, o Deus Altíssimo, o Senhor dos Exércitos, o Criador da terra, do céu, dos mares e do universo, deu-te a ti um espírito de adoção, em que tu és adotado por Ele. E agora não és mais escravo de pecado, mas és filho do Deus Altíssimo. Co-herdeiro com Jesus Cristo.
Vocês estão a entender a dimensão que isto tem? A capacidade que esta palavra viva tem de mudar as nossas vidas? Nós havíamos de estar a ouvir e a ler estas palavras, o nosso coração tem que borbulhar de alguma forma. Isto é a palavra viva, eterna do Deus Altíssimo. E dar o exemplo daquelas pessoas a receberem a palavra de Deus. Aquilo que muitas das vezes nós deixamos ganhar pó ao canto de nossa casa. A alegria daquelas pessoas que decoravam de princípio a fim, não tenho essa capacidade se calhar, mas que decoravam porquê? Fome e sede da justiça do nosso Senhor. É algo incrível. E que nós não devemos desvalorizar, mas todos os dias dar graças pela salvação que Ele nos entregou. O Evangelho que um dia recebemos é a solução para o nosso orgulho. O Evangelho que um dia recebemos é a solução para o nosso orgulho. Não te esqueças disto nunca. Este primeiro amor jamais pode ser esquecido ou abandonado. Mas, no entanto, não é esta a situação que tantas vezes nós nos encontramos? Longe do primeiro amor? Longe das boas novas que um dia, com tanta alegria, nós recebemos? Quem é que se lembra do dia que aceitou Jesus? Quem se lembra da alegria que sentiram quando aceitaram Jesus? Quem se lembra da alegria, da empolgação, da motivação que se tinha nos primeiros, não sei, depende de pessoa para pessoa, mas eu digo nos primeiros anos de crente. Isso é o segredo para nós lutarmos com o orgulho. O Evangelho de Jesus. Igreja, agora vou-vos dar 50 pontos. Passar assim rápido para não vos tirar demasiado tempo. Isto foi do inquérito que foi feito a igrejas do Ocidente sobre o que é que cada um dos líderes identificava como pontos de orgulho na congregação dele, ou o mais frequente. E eu vou-vos começar a ler e dar a explicação, não são palavras minhas, e dar a explicação que dizia lá. O intuito disto não é nós apontarmos o dedo, nem eu vos apontar o dedo. Mas muitas vezes nós não temos a mínima ideia de que estamos a agir de determinada forma e isso tem raiz, o raiz do problema é o nosso orgulho. E então eu passei isto para a primeira pessoa. E vocês pensem cuidadosamente. 50 frutos do orgulho. Fruto número 1. Tendo a ser autossuficiente na forma como vivo a minha vida. Não vivo com a consciência constante de que cada respiração que dou depende da vontade de Deus. Tendo a pensar que tenho força, capacidade, sabedoria suficientes para viver e gerir a minha vida. A minha prática das disciplinas espiritual é inconsistente e superficial. Não gosto de pedir ajuda aos outros. Fruto 2. Estou muitas vezes ansioso com a minha vida e o futuro. Tendo a não confiar em Deus e raramente expresso ou experimento a sua paz permanente e transcendente na minha alma. Tenho dificuldades em dormir à noite por causa dos pensamentos e fardos terríveis que carrego. Fruto 3. Sou excessivamente autoconsciente, tendo a repetir a minha mente como me saio, o que disse, como me relaciono com os outros, etc. Estou muito preocupado com o que toda a gente pensa de mim. Penso constantemente nestas coisas. Fruto 4. Temo ao homem mais do que a Deus. Tenho medo dos outros e tomo decisões sobre o que vou dizer ou fazer com base neste medo. Fruto 5. Muitas vezes sinto-me inseguro. Não quero experimentar coisas novas ou sair para situações desconfortáveis porque tenho medo de falhar e parecer tolo ou uma tola. Sinto-me facilmente envergonhado.
Fruto 6. Comparo-me regularmente com os outros. Sou orientado para o desempenho e sinto que tenho mais valor se me sair bem. Ponto 7. Sou autocrítico. Tendo a ser perfeccionista. Não suporto pequenas coisas erradas porque refletem mal a minha imagem. Custa-me esquecer os meus erros. Fruto 8. Desejo receber crédito e reconhecimento por tudo o que faço. E não vou explicar, este está explicado por si só. Fruto 9. Quero que as pessoas fiquem impressionadas comigo. Fruto 10. Tendo a ser enganador sobre mim mesmo. Dei por mim a mentir para preservar a minha reputação. Encontro-me a esconder a verdade sobre mim e sobre o meu coração. Especialmente sobre pecados, fraquezas e por aí além. Não quero que as pessoas saibam quem eu realmente sou. Fruto 11. Sou egoisticamente ambicioso. Quero mesmo seguir em frente. Gosto de ter a posição e um título. Fruto 12. Sou excessivamente competitivo. Fruto 13. Gosto de ser o centro das atenções. E direi ou farei coisas para chamar a atenção para mim. Fruto 14. Gosto de falar sobre mim e as coisas nas quais eu estou envolvido. Este é parecido com o outro. Fruto 15. Sou egoísta. Fruto 16. Não estou muito entusiasmado, nem fico entusiasmado por ver o meu irmão ser bem-sucedido. Fruto 17. Sinto-me especialmente superior porque tenho ou faço uma das seguintes coisas. Porque tenho uma boa casa, pelo local onde eu vivo, pelos meus dons físicos, pelos meus dons espirituais, pelo meu intelecto ou educação, porque sou cristão, a minha posição ou trabalho. Sou especial porque tenho um carro bom, por causa do meu salário. Fruto 18. Penso muito bem de mim mesmo. Sou um gajo mesmo porreiro. Ponto 19. Tendo a dar-me crédito a mim próprio. Eu alcancei aquilo. Sou fantástico. Eu jejuei durante 4 dias. Sou um grande homem de Deus. Temos um exemplo na Bíblia grande sobre o que é que Deus diz isso. Diz sobre quem se exalta a si próprio. Ponto 20. Tendo a ser hipócrita. Ponto 21. Sinto-me merecedor. Eu mereço. Ponto 22. Ou fruto 22. Muitas vezes sinto-me ingrato. Costumo resmungar por tudo e por nada. Não estou satisfeito com nada que Deus me dá. Ponto 23. Dou por mim a chafurdar na autopiedade. Este é muito bom. O Sérgio não percebeu. É rebolar. Coitadinho de mim. Tudo me corre mal. Só eu é que sou um coitado. Ponto 24. Já estamos quase a metade. Tenho ciúmes ou inveja de outras habilidades, das posses do meu irmão, da posição do meu irmão, das realizações que ele alcança. Quero ser o que os outros são, ou quero ter o que os outros têm. Ponto 25. Sou insensível. Sinto que algumas pessoas não merecem estar preocupadas. Custa-me mostrar compaixão. O meu problema normalmente é sempre maior do que os outros. Fruto 26. Tenho uma atitude de sabichão. Aqui diz sabe tudo, desculpem lá, sabichão para perceber melhor.
Fico impressionado com o meu próprio intelecto e a minha capacidade de alcançar ou de perceber alguma coisa. Fruto 27. Custa-me ouvir pessoas simples e comuns. Ponto 28. Gosto de revelar o que vai na minha mente e no meu intelecto. Tenho uma resposta para todas as situações. Ponto 29. Interrompo as pessoas constantemente. Eu tenho este problema. Sério, às vezes irrita-me. Ponto 30. Sinto-me compelido a parar as pessoas quando começam a explicar algo que eu já sei. Fruto 31. Custa-me admitir quando não sei sobre o assunto ou do que estou a falar. Ponto 32. Não gosto de ensinar aquilo que sei. Ponto 33. Ouço os outros ensinar. Ponto 33. Não estou muito aberto a nova informação e a aprender coisas novas. Não recebo a correção na minha vida. Tendo a ser instável e lento a arrepender-me quando sou corrigido. Ponto 34. Custa-me admitir que estou errado. Ponto 36. Vejo a correção como uma intrusão na minha vida, na minha privacidade, em vez de um instrumento de Deus para o meu bem-estar. Não consigo identificar ninguém que se sinta bem-vindo para me corrigir. Ponto 37. Ofende-me todas... Desculpa. Desculpa? Ok. Não, eu estava no 34, sim. Desculpem lá. 35. Vejo a correção como uma intrusão na minha privacidade em vez de um instrumento de Deus para o meu bem-estar. Ponto 36. Ofende-me quando as pessoas me tentam corrigir. Não respondo com gratidão e sincero apreço pelo seu contributo na minha vida. Em vez disso, sinto-me tentado a acusá-los e a insistir nos seus defeitos. Fico amargurado e retiro-me. Ponto 37. Quando corrigido, tornei-me contencioso e argumentativo. Não levo as observações de quem me corrige a sério. Minimizo e invento desculpas ou dou explicações. Ponto 38. Fico facilmente zangado e ofendido. Não gosto que discordem de mim. Ponto 39. Tenho conflitos de personalidade com os meus irmãos. Custa-me a dar bem com certo tipo de pessoas. Esta às vezes nós ouvimos. Ponto 40. Sou teimoso. Esta eu não sabia, que era uma base de orgulho. Custa-me cooperar com os outros. Prefiro o meu próprio caminho e muitas vezes insisto em consegui-lo. Ponto 41. Sou independente e não tenho compromisso. Não vejo porque preciso de outras pessoas ao meu redor. Posso facilmente superar os outros. Não sou muito de pequenas reuniões de grupo. Ponto 43. Sou irresponsável. Ponto 44. Não sou submisso. Não gosto de estar sob a autoridade dos outros. Ponto 45. Falta-me respeito pelo meu próximo. Não penso muito bem na maioria das pessoas. Tenho dificuldade em honrar os outros e a não ser que façam algo de grandioso. Ponto 46. Sou caluniador. Ponto 47. Sou divisivo. Ponto 48. Gosto de humilhar e abater os outros. Ponto 49. Tendo a criticar os outros. Dou por mim a sentir ou a falar negativamente do meu irmão. Sinto-me melhor comigo mesmo quando vejo
como alguém é mau. Acho muito mais fácil avaliar do que encorajar outra pessoa. Ponto 50 e último. Agradeço a alguém ter tempo para me ajudar. Será realmente uma grande ajuda para mim e para a minha família. Mas, no entanto, não preciso disto porque acho que sou muito humilde. Esta é boa. Esta comenta Colina, esta é aquela típica. Eu sou muito humilde, não... agradeço tudo, mas sou muito humilde. Amigos, vamos parar por aqui, que isto agora ainda tem para aqui mais uma data de páginas. Para a semana continuamos. Só pela graça do nosso Deus é que nós podemos livrar-nos do orgulho. Só pela graça dele, através do seu Evangelho. O Evangelho que Jesus deixou para nós aprendermos. Para nós, vezes e vezes sem conta, receber no nosso coração. Como se fosse a primeira vez. O nosso primeiro amor. Só assim, ele é capaz de tirar todas as silvas do nosso coração. Vamos ficar de pé, eu quero orar. Para a semana continuamos. Tem a parte B, tem mais 20 páginas. Igreja, estes 50 pontos parece... Tem aqui coisas que nós muitas vezes fazemos e não damos conta. Nós vamos estar a partilhar isto não para nenhum de vós sentir condenação. Porque não é o nosso objetivo que a Igreja de Cristo sinta condenação, mas que sinta convicção do pecado. Porque é para o bem de cada um de nós. O que está aqui descrito é um veneno terrível, uma erva daninha terrível, que dói a sair se nós deixarmos crescer indiscriminadamente. Por isso nós vamos estar a partilhar estes pontos, não para vos acusar, porque isto também é pregado para nós, isto também serve para nós, mas é para que nós possamos estar atentos e nas nossas meditações, quando estamos aos pés com Jesus, nos nossos momentos de intimidade, nós possamos dizer a Deus: sonda o meu coração, vê o que há de mal dentro de mim e limpa-me, lava-me, sara-me. E dizer-vos que estamos aqui para vocês, para vos encorajar, para estar convosco em oração, para estar convosco a jejuar se for preciso. Nós não queremos o mal da igreja. Muito pelo contrário. Queremos que cada um de vocês possa cumprir aquilo que Deus vos entregou como chamado. E um dia, como o irmão, como é que chama o irmão da Sociedade Bíblica? O irmão Salvador estava a dizer, um dia chegarmos junto de Jesus e vermos a cara de cada um de nós. Já viram o que é que isso significa realmente? Estamos perante Deus e ver o Lino, ver o Hugo, ver a Mena, ver a Gina, ver o Alexandre. Estou a brincar. Mas é este o objetivo, de estarmos aqui todos em família, como amigos, juntos na mesma batalha, dentro do mesmo barco, com a mesma direção, o mesmo propósito e o mesmo foco que é Cristo. Amém? Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, Senhor, nós te damos graças, Senhor, por a tua bondade nas nossas vidas, Senhor, porque tu nos entregaste a tua palavra, Senhor, como guia, Senhor, para nós compreendermos o teu caráter, Senhor, para nós desejarmos, Senhor, sermos mais, Senhor, semelhantes a ti, Senhor, na nossa caminhada que um dia nos propusemos, Senhor, a seguir-te, Senhor. Pai da glória, te pedimos que consigas contender com os nossos corações, Senhor, durante esta semana, Senhor. Mostra e sonda os nossos corações, Senhor. Pai, nós queremos estar completamente abertos, humildes para ti, Senhor, para que tu nos mostres, Senhor, qual é o nosso sintoma, Senhor, qual é o nosso problema, Senhor, e pedimos, Senhor, a tua ajuda, Senhor. E pedimos a ajuda de todos nós, como irmãos, Senhor, na fé, Senhor, para arrancar todos estes problemas pela raiz, de forma completa e permanente, Senhor. No nome precioso de Jesus, Senhor. Para a glória, nós te entregamos tudo, Senhor. E ficamos desde já, Senhor, na expectativa, Senhor, de ouvir o Evangelho da salvação que tu nos deste, Senhor, vezes e vezes sem conta, para que possamos ser aperfeiçoados, Senhor, até completarmos a perfeita estatura de Cristo, o nosso Salvador, Senhor.
Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém.